O Livro da Divina Consolação da Bem-aventurada Ângela de Foligno. Páginas de 245 até 250. Sobre o amor pelos perseguidores e a doçura do sofrimento em Deus. Senti uma imensa alegria ao orar por aqueles que me causavam mal, e maravilhava-me ao recordar os santos que rezaram por seus assassinos e perseguidores. Não apenas devemos rogar a Deus por essas pessoas, mas também suplicar que Ele lhes conceda uma graça especial. Por isso estava sempre disposta a orar pelos que me faziam mal, a amá-los com um amor profundo e a compadecer-me deles. Naquela unção divina, experimentei uma doçura tão intensa, tanto interior quanto exterior, que nunca antes havia sentido algo semelhante. Não encontro palavras para expressar sequer uma pequena parte dessa experiência. Essa consolação era diferente de todas as outras que já havia recebido. Nas outras, o meu desejo era abandonar imediatamente este mundo e estar com Deus. Porém, nesta, eu ansiava que a minha morte fosse dolorosa e prolongada, acompanhada de todos os tormentos possíveis. Desejava que cada parte do meu corpo sofresse todos os suplícios imagináveis. Contudo, mesmo assim, tudo isso me parecia pequeno diante das bênçãos prometidas na vida eterna. Minha alma sabia, com absoluta certeza, que essas promessas eram verdadeiras, e mesmo que todos os sábios do mundo me dissessem o contrário, eu não os acreditaria. Poderia jurar que todos os que seguissem por este caminho seriam salvos, e saberia que estaria dizendo a verdade. Deus deixou em minha alma esse sinal tão profundamente gravado, com uma luz tão clara e brilhante, que sinto que poderia suportar qualquer martírio. Esse sinal conduz continuamente à via reta da salvação. Em outras palavras, conduz ao amor e ao desejo de sofrer por amor a Deus. Sobre as palavras divinas e o mistério da cruz. Ouvi as palavras que Deus me dirigiu. No final de todas essas coisas, farás escrever: a Deus sejam dadas as graças. E todo aquele que desejar conservar a graça que recebeu, não deverá desviar os olhos da cruz, seja na alegria, seja na tribulação que eu lhe enviar. Minha alma compreendeu essas palavras e todos os mistérios que acompanham este sinal com uma profundidade muito maior do que posso expressar. Essa compreensão trouxe-me clareza para muitas outras verdades que não consigo descrever completamente aqui. Meu amor e minha alegria foram tão grandes que não há palavras para descrevê-los. Que Deus não me considere em pecado por relatar estas coisas com tantas imperfeições e limitações. Primeira consolação, meditando sobre a paixão de Cristo. Certo dia, enquanto meditava sobre a paixão e a pobreza do Filho de Deus encarnado, Cristo apareceu diante de mim. Ele me revelou sua imensa pobreza, a qual desejava gravar profundamente em meu coração, para que eu pudesse enxergá-la claramente e refletir sobre ela com diligência. Também contemplei aqueles pelos quais ele escolheu tornar-se pobre. Por causa deles, senti tamanha tristeza e aversão que meu coração quase desfaleceu. A revelação da paixão de Cristo. Depois disso, ele revelou-me mais plenamente a sua paixão. Vi-o desprovido de parentes e amigos, tão pobre em sua humanidade, que mesmo desejando, ele não podia ajudar a si mesmo. Em seguida, aprove ao Senhor fazer-me compreender mais sobre a sua paixão do que eu jamais ouvira antes. Entendi como, em sua paixão, Cristo percebeu que os corações daqueles homens perversos e obstinados estavam totalmente voltados contra ele. Ele viu como cada um deles, com grande empenho e diligência, buscava destruir seu nome rapidamente. Ele contemplou a sutileza e as maquinações astutas com que conspiravam contra ele, além dos desígnios maliciosos, calúnias, raiva e fúria. Os planos e preparativos que fizeram visavam atormentá-lo de maneira cruel. A crueldade da paixão foi de fato imensa, pois ele previu cada dor, injúria e humilhação que haveria de sofrer. Minha alma contemplou muito mais sobre a paixão do que posso expressar. Preferi, então, permanecer em silêncio. Contudo, minha alma clamou, dizendo: Santa Maria, Mãe de aquele que assim sofre,
Concede-me algo desta paixão do Filho de Deus, pois tu, mais do que qualquer outro santo, viste e experimentaste esse sofrimento. Tu o contemplaste tanto com os olhos do corpo quanto com os da mente, e o observaste profundamente porque o amaste mais do que todos. Minha alma clamou novamente: existe aqui algum santo que possa revelar-me algo sobre esta paixão? Pois não ouço ninguém falar dela, da forma como minha alma a contemplou. Tão grandiosa é esta paixão, que sequer consigo descrevê-la. A profundidade da paixão de Cristo. Minha alma viu a paixão de Cristo como algo tão grandioso que, ainda que Santa Maria a tenha contemplado com maior clareza do que qualquer outro santo, nem ela, muito menos qualquer outro, poderia descrevê-la plenamente. E se houver alguém que possa descrevê-la, creio que só tu, Senhor, que a suportaste, tens o poder de fazê-lo. Ao contemplar a paixão do Filho de Deus, caí em uma tristeza ainda mais profunda do que antes. Se naquele momento meu coração tivesse falhado, não seria de admirar. Pois, mesmo agora, ao recordar essas coisas, sinto uma dor renovada, percebendo que perdi a força interior que antes me sustentava na alegria. Por isso, há muito tempo não experimento verdadeira alegria. Segundo a consolação da paixão de Cristo. Em outra ocasião, foi-me revelado o amargo sofrimento na alma de Cristo. Esse sofrimento era tão terrível que nenhum coração pode imaginar, nem língua pode descrever. Ao contemplar tamanho sofrimento no Filho da Virgem, minha alma foi profundamente afligida, e minha dor superou tudo o que já havia sentido antes. Ao perceber que não encontrava alívio ou alegria nessa meditação, minha alma foi conduzida a compreender as muitas razões e causas daquele sofrimento tão amargo. Primeiramente, a dor da alma de Cristo era imensa, porque essa alma era santíssima e totalmente sem pecado, razão pela qual não merecia castigo algum. Ele suportou tudo por amor a nós, que ingratos, hostis e indignos, o desprezamos e zombamos dele, mesmo enquanto nos redimia por meio de sua paixão. A dor também era grande porque o pecado daqueles que o crucificaram era extremamente grave. Essa alma santíssima, que odiava e abominava todo pecado, sofria mais por este pecado específico do que por qualquer outro. Havia ainda muitas pessoas envolvidas nesse pecado. Tanto judeus quanto gentios, reunidos para a festa, conspiraram contra ele, causando-lhe o maior dos sofrimentos. Além disso, a malícia e a crueldade de seus adversários eram profundas. Todo o esforço deles era para destruí-lo, apagar sua memória e seu nome, e ainda perseguir seus discípulos eleitos. Ele sofreu também porque tinha compaixão daqueles discípulos que vacilaram na fé e porque suportou a perseguição em favor deles. Seu sofrimento foi agravado pela compaixão que sentia por sua Mãe Santíssima, tão aflita, e pela solidão que experimentou ao se ver sem ajuda ou consolação. Por fim, o que mais intensificava sua dor era que essa alma nobilíssima foi cercada por tormentos de todos os lados. Cada pessoa era para ele uma fonte de sofrimento. Sua alma sentia a dor e a angústia que eram infligidas a seu corpo santíssimo, virginal e delicado. E todas essas dores, juntas, recaíam sobre aquela alma santíssima. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange.
Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.